Olá, tudo bem? Sou o Eduardo Nomura, consultor e voluntário da NEM Brasil, e obrigado por participar do Fórum Empresarial Nikkei Brasil-Japão. Preparamos uma experiência rápida para registrar os principais aprendizados, percepções e recomendações dos participantes. O questionário possui apenas 6 perguntas e leva poucos minutos para ser respondido. Mas há algo diferente nessa experiência. Utilizamos inteligência artificial para apoiar você na construção das suas respostas e também para consolidar os principais aprendizados gerados pelos participantes do fórum. Vou explicar rapidamente como funciona. Nessa tela inicial, você encontrará duas opções. A primeira, para iniciar o questionário, e por aqui você poderá registrar sua percepção sobre as atividades realizadas, os principais aprendizados e as oportunidades identificadas durante o fórum. E a segunda opção é ver resultados. Por meio dela, você poderá acompanhar os resultados consolidados das contribuições dos participantes. Para responder, basta iniciar o questionário. Algumas perguntas são bem objetivas. Basta selecionar a alternativa que melhor representa a sua percepção. Em algumas perguntas, você poderá escolher apenas uma opção. Em outras, será possível selecionar mais de uma alternativa. Não existem respostas certas ou erradas. O mais importante é registrar a sua percepção a partir da experiência vivenciada do fórum. Em algumas opções, você vai encontrar a opção outro. Essa alternativa existe porque sabemos que opções apresentadas podem não representar todas as experiências e ideias dos participantes. Ao selecionar o outro, um novo espaço será apresentado para que você informe qual seria a sua resposta. Basta escrever brevemente a sua contribuição e você pode identificar uma atividade, um tema, uma iniciativa que não estava prevista inicialmente nas alternativas. Essas contribuições são muito importantes, pois podemos nos ajudar a identificar novos temas e oportunidades que surjam a partir das experiências do próprio participante. Nas perguntas abertas, você poderá escrever livremente a sua resposta. Não se preocupe em criar um texto perfeito ou muito elaborado. Registre a sua ideia com suas palavras próprias. Pode ser uma frase simples, uma percepção ou uma ideia que surgiu durante o fórum. O mais importante é registrar aquilo que você realmente pensa. E aqui entra um recurso especial da nossa experiência, o botão Revisar Respostas com IA. Depois de escrever sua resposta, você poderá solicitar o apoio da inteligência artificial ao clicar em Revisar Resposta com IA. O assistente analisa a pergunta que está sendo respondida e o conteúdo que você escreveu. A partir desse contexto, a inteligência artificial procura compreender a sua ideia e poder ajudar a torná-la mais clara, organizada e completa. Por exemplo, imagine que você escreveu: o fórum mostrou a importância de acompanhar as mudanças tecnológicas e buscar formas práticas de utilizar a inovação nas empresas. Percebi que tecnologias como inteligência artificial e automação podem ajudar, inclusive as empresas menores, a melhorar os seus processos. A inteligência artificial poderá utilizar o contexto da pergunta para ajudar a desenvolver melhor a ideia, tornando a resposta mais clara e estruturada. Mas há uma regra importante: a IA não deve substituir a sua opinião. Ela atua como um assistente para ajudar você a expressar melhor aquilo que deseja comunicar. Depois da revisão, você pode ler tranquilamente a nova versão da resposta. Se considerar que o texto representa melhor a sua ideia, basta continuar normalmente. Mas se preferir aquilo que havia escrito inicialmente, pode utilizar a opção retornar ao texto original. Com apenas um clique, sua resposta inicial será restaurada. Ou seja, a decisão final é sempre sua. A inteligência artificial sugere, mas é você que decide. Ao concluir as 6 perguntas, você poderá revisar todas as suas respostas.
Verifique as alternativas selecionadas e leia novamente suas contribuições, se desejar. Fazer alguma alteração, utilize a opção editar. Quando estiver tudo certo, confirme o envio. Pronto. Sua contribuição será registrada e fará parte da análise consolidada do fórum. Depois do envio, você também pode acessar os resultados. Basta selecionar a opção Ver resultados. No relatório, você encontrará uma visão consolidada das contribuições registradas pelos participantes. Logo no início, serão apresentados os principais indicadores do questionário e é possível visualizar o total de respostas registradas, atividade mais valorizadas pelos participantes, a percepção média, da possibilidade da aplicação dos aprendizados e as iniciativas consideradas prioritários. Os gráficos permitem visualizar de forma simples os resultados das perguntas objetivas e você poderá acompanhar as atividades mais valorizadas durante o fórum. A percepção dos participantes sobre a possibilidade de aplicar os aprendizados em suas empresas ou organizações e as iniciativas consideradas prioritárias para o fortalecimento das relações empresariais da comunidade Nikkei. Quanto maior a participação, mais representativa será a visão consolidada, né, e apresentada no relatório. As contribuições registradas na opção Outro também são consideradas. Nos gráficos, elas permanecem agrupadas, permitindo que mantenha uma visão clara dos resultados. Na parte das perguntas abertas, temos uma segunda utilização da inteligência artificial e também essa seja uma das partes mais interessantes da experiência. Imagina que dezenas de participantes respondendo a mesma pergunta, cada pessoa utiliza palavras diferentes, apresenta experiências diferentes e destaca aspectos distintos. Ler cada contribuição individualmente é importante, mas identificar os padrões existentes no conjunto das respostas pode ser um grande desafio. E aqui é o que aqui, né, que utilizamos novamente a inteligência artificial. Para cada pergunta aberta, a IA ela analisa o conjunto de respostas e registrada, né, pelos participantes e procura identificar temas recorrentes, principais aprendizados e possíveis aplicações práticas e oportunidades percebidas pelos participantes. A partir dessa análise, é produzido um resumo consolidado dos principais insights de cada pergunta aberta. É importante compreender que a IA não está avaliando se uma resposta está certa ou errada. Também não está escolhendo a melhor resposta. O objetivo é compreender o que começa a aparecer quando observamos contribuições dos participantes em conjunto. Imagina um mosaico, né? Cada participante contribuiu com uma peça. Uma resposta pode falar sobre melhoria de processos, outra pode destacar desenvolvimento de pessoas, outra pode até mencionar inovação, IA ou automação, e os participantes podem indicar oportunidades de cooperação entre empresários e case. A IA nos ajuda a observar essas diferenças, diferentes contribuições, identificar os temas que começam a repetir. Então, neste relatório, uma pergunta aberta possui sua própria área de análise. Você pode visualizar a pergunta realizada e o resumo desses insights e temas recorrentes, né, presentes nas contribuições dos participantes. Todas essas informações vão apoiar em Brasil na compreensão dos principais aprendizados do fórum, na identificação de temas de interesse dos empresários, na compreensão das iniciativas consideradas prioritárias e na identificação de novas oportunidades de conexão, cooperação e desenvolvimento empresarial. Bom, assim o questionário deixa de ser uma pesquisa de satisfação e ele se transforma realmente num instrumento de captura e consolidação do conhecimento gerado durante o fórum. Importante que sua participação é fundamental, né? Não buscamos apenas saber se você gostou do fórum, queremos compreender o que você aprendeu, o que pretende aplicar e quais oportunidades você identifica
para fornecer as relações empresariais entre Brasil e Japão e na América Latina. Reserve alguns minutos, compartilhe a sua percepção quando encontrar a opção outro, caso, caso essa seja escolhida. Fique à vontade para apresentar uma nova ideia. E nas perguntas abertas, se desejar, utilize esse recurso da inteligência artificial para ajudá-la a expressar melhor a sua contribuição. A IA ajuda a organizar e a consolidar as ideias, mas o conhecimento vem de cada um de nós, né, dos participantes. Muito obrigado pela sua contribuição ao fórum e um excelente evento para todos.